Fala galera, beleza? Sou o Murilo, do canal Teoria em 5. E hoje eu vou resolver nosso primeiro exercício do assunto de mol e massa molar. Considere um recipiente contendo 1 kg de ar atmosférico, o qual é composto por uma mistura de oxigênio e nitrogênio, na seguinte proporção: 79 moles de nitrogênio para cada 21 moles de oxigênio. O termo que eu utilizei aqui para designar o plural de mol foi moles, mas esse é um termo antigo que já está caindo no desuso. Então, nos próximos vídeos, eu vou utilizar o termo que é mais recomendado, tá? Que é mols. Dado que o número de massa do nitrogênio é 14 unidades de massa atômica e o número de massa do átomo de oxigênio é 16 unidades de massa atômica, calcule a massa molar do ar, a massa de oxigênio, a massa de nitrogênio, o número de moles de oxigênio e o número de moles de nitrogênio. Vamos resolver esse exercício então. Item A. Então, a massa molar de ar é igual a massa de ar dividido pela quantidade de moléculas que tem dentro desse recipiente. A massa de ar, ela corresponde à massa de oxigênio mais a massa de nitrogênio ali contida. A gente vai aplicar agora a definição da massa molar do oxigênio e a definição da massa molar do nitrogênio para poder reescrever essa expressão em função do número de moles. Bom, a gente não conhece o número de moles de oxigênio e nem o de nitrogênio e nem o total, mas a gente vai fazer o seguinte: vamos considerar um recipiente com a mesma composição de oxigênio e nitrogênio nessa mesma proporção, só que agora a gente vai ter 100 moléculas. Como a gente tem 100 moléculas, a gente sabe que temos 21 moléculas de O2 para cada 79 moléculas de N2, então a gente vai ter 21 moléculas de O2 e 79 moléculas de N2. Então essas 100 moléculas representariam a grandeza N nesse recipiente. As 21 moléculas de O2 representariam o número de moléculas de O2 que a gente tem. As 79 moléculas de N2 seriam o número de moléculas de N2 que a gente teria. O número de moléculas de O2 divididos por N é igual a 21 dividido por 100. Da mesma forma, o número de moléculas de N2 dividido por N é igual a 79 dividido por 100. NO2 dividido por N é igual a 21 dividido por 100. E NN2 dividido por N, a gente viu que é 79%. Então a gente vai calcular a massa molar do O2 como sendo 2 vezes a massa molar do átomo de oxigênio. A massa molar do átomo de oxigênio foi dada 16U ou 16 gramas por mol. Então a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol. A massa molar do nitrogênio é igual a 2 vezes a massa molar do átomo de nitrogênio. A massa molar do átomo de nitrogênio é 14 unidades de massa atômica ou 14 gramas por mol. A massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol. E a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Vamos escrever isso aqui em cima. Então agora a gente tem 21 dividido por 100 multiplicado por 32 gramas por mol mais 79 dividido por 100 multiplicado por 28 gramas por mol. Quando a gente faz essa conta, a gente encontra que a massa molar do ar é, portanto, 28,84 gramas por mol. E essa é a resposta do item A. Então vamos lá agora para o nosso item B. No nosso item B a gente precisa calcular a massa de oxigênio e a massa de nitrogênio. Então para a gente calcular a massa de oxigênio, a gente vai utilizar de novo o conceito de massa molar. A massa de oxigênio é igual a massa molar de oxigênio multiplicado pela quantidade de moléculas de oxigênio. A gente conhece a massa molar do gás oxigênio, que são 32 gramas por mol. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pela quantidade de moléculas que a gente tem no nosso recipiente. Por que eu fiz isso? Porque a gente conhece NO2 dividido por N. E NO2 dividido por N vai aparecer aqui, né? Bom, para a gente calcular o número de moléculas contidas no nosso recipiente, N, a gente vai utilizar agora o conceito da massa molar encontrada nesse item anterior. E eu escrevi o número de moles total como sendo a massa dividido pela massa molar de ar, conforme foi escrito aqui em cima. Agora vamos substituir os valores. A massa molar do gás oxigênio é 32. A razão entre o número de moléculas de oxigênio e o número de moléculas total é igual a 21%. A massa total de gás contida no nosso recipiente é igual a 1 kg. E a massa molar de ar é 28,84 gramas por mol.
Bom, então quando a gente faz essa conta, a gente encontra que a massa de oxigênio contida aqui dentro é 0,23 kg. Como todo recipiente tem 1 kg de ar, o que falta para 1 kg vai ser a massa de N2. Então a massa de N2 vai ser 0,77 kg. Agora vamos calcular o número de moles de O2. Para a gente calcular o número de moles de O2, a gente vai utilizar o conceito da massa molar mais uma vez. Agora a gente tem a massa de O2, que é 0,23, e temos a massa molar do O2, que é 32. Agora a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque a massa de oxigênio está expressa em quilogramas e a massa molar está expressa em gramas por mol. Então a gente precisa deixar todas as unidades coerentes para fazer essa conta. Eu vou transformar então a massa molar de gramas por mol para quilogramas por mol. 0,032 quilogramas por mol, tá? Então agora eu faço essa conta para encontrar o número de moles de oxigênio aqui dentro. Então o número de moles de oxigênio é 7,2 mol. Bom, finalmente, para calcular aqui o número de moles de nitrogênio, poderia fazer de duas formas. Ou eu aplico a massa molar pro nitrogênio também, porque eu tenho a massa de nitrogênio e eu tenho também a massa molar de nitrogênio. Então eu poderia, da mesma forma que eu apliquei a fórmula para o oxigênio, eu poderia aplicar para o nitrogênio. Ou também poderia fazer de outra forma. Eu sei que eu tenho 7,2 moles de oxigênio e eu conheço essa proporção. Então eu vou fazer aplicando essa proporção aqui, daria da mesma forma. Então o número de moles de nitrogênio é igual ao número de moles de oxigênio vezes a proporção de 79 para 21. Como o número de moles de oxigênio é 7,2, basta fazer essa conta e encontrar o número de moles de nitrogênio, que dá 27,1 mol. Bom, vou destacar as respostas aqui para ficar um pouco mais visível. Bom, galera, a ideia aqui então era passar um conceito, um exercício intermediário, não muito simples e não muito complexo, sobre a aplicação do conceito de mol e massa molar. Vocês veem que esse é um exercício que ele envolve uma mistura de gases e ainda assim, só com o conceito de massa molar a gente já consegue resolver ele, tá? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Se tiverem sugestões de temas para os vídeos, se tiverem sugestões de exercícios, podem mandar pra gente. Mandem mensagem pra gente no direct. E é isso aí, galera. Valeu!